Oi, gente, vamos direto ao ponto nesta nossa análise de hoje. A gente vai explorar um mistério que, convenhamos, afeta praticamente todo mundo. Por que que o amor, às vezes, simplesmente falha nas famílias? E isso mesmo quando tá todo mundo cheio de boas intenções, sabe? O mais importante aqui é descobrir como a gente pode fazer esse amor voltar a fluir livremente. Essa nossa conversa vai ser um mergulho naquelas dinâmicas familiares que a gente não vê, mas sente. Tudo baseado no trabalho super revelador do Bert Hellinger sobre a terapia sistêmica. O nosso roteiro hoje é bem direto. A gente vai passar rápido por 6 pontos essenciais: o fluxo do amor, a consciência pessoal, a sistêmica, a totalidade suprema, as constelações familiares em si, e para fechar, como restaurar essa ordem. A ideia é sair dos atritos ali do dia a dia e entender as forças que estão escondidas debaixo do tapete. Vai ser uma ótima introdução aos conceitos sistêmicos para quem está começando agora. Então, vamos lá. Ponto 1. O fluxo do amor. Para a gente começar a entender isso de um jeito bem simples, vamos usar uma imagem para mostrar como o afeto funciona numa família saudável. Pensa o seguinte: o amor na nossa família é que nem a água de um rio. Ele precisa seguir o curso natural dele. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes esse fluxo bate numas pedras, nos obstáculos que estão ali debaixo d'água e a gente simplesmente não enxerga. E aí aquele sofrimento familiar que a gente sente, as brigas, muitas vezes são só os redemoinhos que essas pedras invisíveis estão causando na superfície. O ponto-chave aqui é que, assim como existe a gravidade, que a gente não vê, mas sabe que está lá puxando a gente para o chão, existem leis invisíveis que governam as nossas famílias. O Hellinger chamou isso de ordens do amor. E olha, quando a gente ignora essas ordens, mesmo sem querer, o sistema inteiro acaba sofrendo. Porque só o amor não é suficiente, tá? Ele precisa de uma certa ordem para poder florescer e nutrir todo mundo. Certo, indo para o ponto 2, a consciência pessoal. Agora a gente vai mergulhar na primeiríssima camada desse nosso iceberg emocional. É ela que dita o que a gente sente que é certo ou errado todo santo dia. Dá uma olhada em como essas coisas são diferentes. Se você está começando a entender isso agora, pensa assim: a consciência pessoal é aquela vozinha imediata na sua cabeça que só quer saber de agradar o grupo. Ela te dá aquela sensação gostosa de inocência quando você faz o que a sua família espera. Mas, se você sai da linha, bate aquela culpa. Já a consciência sistêmica, que a gente vai ver já já, não está nem aí para os seus sentimentos individuais. Ela se importa com a estrutura invisível, com o equilíbrio do grupo todo. Nossa, essa frase mostra uma ilusão fascinante, mas super perigosa. Olha só, às vezes as pessoas fazem coisas terríveis e dormem com a consciência super tranquila só porque estão seguindo as regrinhas do grupo para pertencer a ele. E o contrário também acontece. Alguém pode se sentir absurdamente culpado por fazer uma coisa boa só porque aquilo vai contra o que a família acredita. Ou seja, a culpa e a inocência aqui, elas são tipo um mecanismo de sobrevivência social, sabe? Não são bem um termômetro absoluto do que é o bem e o mal. E isso nos leva ao ponto 3, a consciência sistêmica. Vamos dar mais um passo e entender como a coisa fica mais funda e invisível dentro das famílias. Diferente daquela consciência pessoal que a gente sente dar um frio na barriga, a sistêmica trabalha meio que nas sombras. Ela tem 3 regras básicas: garantir que todo mundo tenha seu lugar, manter um equilíbrio justo de trocas e respeitar a ordem de quem chegou primeiro. É muito louco. É como se fosse um bando de pássaros voando juntos, sabe? Eles vão ajustando a formação perfeitamente de acordo com o vento, tudo no automático, só para manter o grupo inteiro equilibrado. É exatamente aqui que a gente vê o amor sendo travado por atitudes que a gente nem percebe. Por exemplo, se a família tenta apagar ou excluir um ex-parceiro, uma criança que infelizmente não sobreviveu, ou até aquele parente que foi afastado porque tinha um comportamento difícil. A consciência sistêmica não deixa barato, não. Ela vai forçar alguém lá das próximas gerações a, sem ter a menor ideia do porquê, repetir o sofrimento ou o destino daquela pessoa excluída. É uma lealdade cega para tentar equilibrar as coisas de novo. É uma justiça implacável, mas totalmente cega. Ponto 4. A totalidade suprema. Mas calma, que tem algo ainda mais profundo. Lá no fundo mesmo desse oceano, tem uma força enorme que vai muito, muito além do nosso sistema familiar. E aí fica a pergunta, o que está além do sistema? E isso levanta um questionamento super provocativo. O que acontece quando a nossa alma pede algo que é maior do que as regras da sociedade ou do que essas lealdades invisíveis da nossa família? É aí que a gente esbarra na terceira consciência, a chamada totalidade suprema. E vou te falar, escutar e seguir essa força exige muita coragem. Você tem que meio que largar a mão dessa necessidade de ser aprovado por todo mundo. Tem que abrir mão daquelas lealdades cegas que só trazem dor e abraçar uma paz maior, universal. É ter a capacidade de olhar para um baita conflito e escolher a paz e a reconciliação mesmo. Veja bem, mesmo que a sua própria família exija que você sinta raiva ou queira vingança. Vamos para o ponto 5, as constelações familiares. Com toda essa dinâmica invisível rolando, como é que a gente faz na prática para achar esses bloqueios e trazer tudo para a luz para poder curar? Bom, é aí que a terapia sistêmica entra em cena.
Esse conceito de emaranhamento é muito revelador. Ele explica por que tanto a gente se sente totalmente travada na vida. Sabe aquela pessoa que vive repetindo os mesmos erros, tendo explosões de raiva do nada ou vivendo conflitos que nem parecem ser dela? Na visão sistêmica, essa pessoa pode estar, na verdade, carregando a mochila emocional de um avô, de um pai ou de algum parente que foi excluído lá atrás. E o papel do terapeuta sistêmico, com aquele olhar acolhedor para o sofrimento, é justamente ajudar a revelar e tirar esse peso invisível das costas. A constelação em si funciona como se fosse uma lupa, ou melhor, um verdadeiro raio-x das nossas emoções. O facilitador atua ali com muita empatia, acolhendo a dor daquela família e ajuda todo mundo a ver essas dinâmicas ocultas sendo representadas fisicamente ali na sala. Quando você consegue olhar para o problema de frente e entende essas lealdades escondidas, o emaranhamento simplesmente perde a força. Quem estava de fora é integrado de novo e a ordem começa a voltar para o lugar. É libertador. Olha só essa reflexão. Penetrar as ordens do amor é sabedoria. Segui-las com amor é humildade. É muito bonito, né? Porque entender a teoria, a mecânica da coisa toda, é só a parte intelectual, é a sabedoria. Mas a cura de verdade, aquela hora em que a paz se instala no peito, isso só vem com a humildade. É sobre você abaixar um pouco a cabeça, aceitar a realidade exatamente como ela é e dizer sim para o seu próprio lugar na família, sem tentar ser maior que os seus pais e sem ficar julgando o que aconteceu lá no passado. E chegamos ao ponto 6, restaurando a ordem. Tá, mas e no dia a dia, como a gente aplica isso dentro de casa? Vamos ver como essa sabedoria sistêmica ajuda a resolver umas dúvidas muito comuns que todo mundo tem. Essa é uma dúvida super clássica. É muito importante entender que, nessa visão sistêmica, respeitar a hierarquia não tem absolutamente nada a ver com quem manda em quem, com dominação ou quem tá certo e quem tá errado. Tem a ver simplesmente com você reconhecer quem chegou ali primeiro. Funciona assim: quem veio antes, dá. Quem vem depois, recebe. Só de reconhecer e respeitar isso, você já evita um monte de dor de cabeça e atrito em casa. Isso nos leva a um dos pilares mais importantes para ter paz em casa. Presta atenção nisso. Quando os filhos tentam virar os cuidadores emocionais dos pais, ou se metem no meio das brigas do casal, a hierarquia vira de cabeça para baixo. E aí, a ansiedade trava completamente o fluxo do amor. Numa ordem saudável, o relacionamento do casal tem que vir primeiro. Se os pais conseguem focar no casamento deles, os filhos tiram um peso gigantesco das costas. Eles se sentem muito mais seguros e livres para serem, bem, só crianças, né? Se você quer melhorar as coisas aí na sua família, o caminho se resume nesses 3 passos super práticos. Primeiro, aceita o que aconteceu, sem tentar reescrever a história. Segundo, respeita o lugar de quem veio antes de você. E o terceiro, que talvez seja o mais importante, garanta que absolutamente ninguém da sua família seja apagado, por mais difícil que essa pessoa tenha sido. Quando a gente dá um lugarzinho no nosso coração para todo mundo, esse ciclo de dor inconsciente para. E aí, finalmente, o amor volta a fluir forte e limpo de novo. Pra gente fechar, eu quero deixar essa pergunta provocativa para você pensar com calma. Olha para sua própria história, para as coisas que não são ditas aí na sua casa, para as pessoas que meio que foram esquecidas. Quem será que está precisando de um lugar de respeito na memória da sua família, hein? Reconhecer suas forças que estão ali, agindo em silêncio, é o primeiro e grande passo para você transformar os nós e relacionamentos difíceis em conexões de verdade, com muita liberdade e afeto. Pensa nisso.